Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar a resolução de 4 exercícios. Primeiro, verificar que a integral de e elevado a αx dx é igual a 1 sobre α, que multiplica e elevado a αx mais uma constante k. Segundo, calcular a integral de e elevado a menos 2x dx. Terceiro, calcular a integral de e elevado a 1/3 de x dx. E quarto e último, calcular a integral de cosseno de 2t, que multiplica e elevado a 1/4 de t, dt. Exercício 1. Seja α diferente de zero uma constante. Verifique que a integral de e elevado a αx dx é igual a 1 sobre α, que multiplica e elevado a αx mais a constante k. Bom, primeiramente é importante termos em mente que essa expressão aqui, esta função, é uma primitiva dessa função que está dentro do integrando, ou seja, e elevado a αx. Pensando de forma genérica, teremos que uma primitiva de uma função g é uma função f, tal que a derivada de f é igual a g. Ou seja, para verificarmos essa igualdade, é suficiente que derivamos esta função e, como resultado, devemos obter a função que está dentro do integrando. Vamos então derivar esta função. Observe aqui que temos k, uma constante. Sabemos que a derivada de uma constante é igual a zero. Então precisamos derivar apenas este termo. Aqui está, derivada de 1 sobre α, que multiplica e elevado a αx. Temos a derivada de um produto, em que um dos termos é uma constante. Assim, temos que a derivada disto é igual a essa constante, multiplicado pela derivada de e elevado a αx. Resolvendo agora a derivada de e elevado a αx, temos que basta derivarmos esta função e sabemos que a derivada de e elevado a αx é e elevado a αx. Pela regra da cadeia, devemos também derivar o argumento dessa função, que é αx. E a derivada de αx é α. Agora temos α dividido por α, que é igual a 1. Portanto, a derivada de 1 sobre α, que multiplica e elevado a αx, é igual a e elevado a αx. Assim, temos que a integral de e elevado a αx dx é igual a 1 sobre α, que multiplica e elevado a αx, mais a constante k. Observe que, para α diferente de zero, temos que a integral dessa função é igual a essa expressão. Ou seja, pegamos o α e invertemos, multiplicamos pela função que está dentro do integrando. E obtemos essa primitiva. Exercício 2. Calcule a integral de e elevado a menos 2x dx. Vimos anteriormente que, para uma constante que acompanha o x, sendo ela diferente de zero, podemos pegar essa constante, que no caso é menos 2, e invertê-la, obtendo então menos 1 sobre 2. Multiplicamos então pela função que está dentro do integrando, que é e elevado a menos 2x. E escrevemos a constante k. Portanto, a integral de e elevado a menos 2x dx é igual a menos 1 sobre 2, que multiplica e elevado a menos 2x mais a constante k. Relembrando que, se derivarmos essa primitiva, obteremos a função que está dentro do integrando. Exercício 3. Calcule a integral de e elevado a 1/3 de x dx. Como a constante que acompanha o x é diferente de zero, podemos invertê-la. O inverso de 1 sobre 3 é 3. Multiplicamos então pela função que está no integrando, que no caso é e elevado a 1/3 de x. E escrevemos a constante k.
Portanto, a integral de e elevado a 1/3 de x dx é igual a 3, que multiplica e elevado a 1/3 de x mais a constante k. Exercício 4. Calcule a integral do cosseno de 2t, que multiplica e elevado a 1/4 de t dt. Vamos resolver essa integral por meio da integração por partes. Definimos u igual ao cosseno de 2t e dv igual a e elevado a 1/4 de t dt. Vamos derivar u e integrar dv, obtendo assim essa expressão e esta outra expressão. Lembrando que devemos aqui derivar cosseno de 2t e depois derivar o argumento da função cosseno. A derivada do cosseno de 2t é menos o seno de 2t. E a derivada deste argumento, 2t, é igual a 2. E aqui fizemos a integração de dv, obtendo 4, que multiplica e elevado a 1/4 de t. Podemos escrever também du como menos 2, que multiplica o seno de 2t dt. Agora, aplicando a regra da integração por partes, está aqui a fórmula, podemos escrever que essa integral é igual a essa expressão. Fazendo aqui a multiplicação, teremos essa nova expressão. Obtendo agora uma nova integral em que precisaremos aplicar novamente a integração por partes. Vamos agora calcular a integral de seno de 2t que multiplica e elevado a 1/4 de t dt. Aplicamos a integração por partes. Definimos u igual a seno de 2t e dv igual a e elevado a 1/4 de t dt. Vamos agora derivar u e integrar dv. Assim obtemos essas duas equações. Lembrando que a derivada desta função é igual à derivada de seno, que é o cosseno, e também devemos derivar o argumento da função, no caso 2t. Derivada de 2t é 2. E para integrar e elevado a 1/4 de t dt, basta observarmos aqui a constante que acompanha o expoente t. Como essa constante é diferente de zero, podemos invertê-la. E o inverso de 1/4 é 4. Multiplicamos então pela função que está dentro do integrando, aqui no caso. Podemos escrever também du da seguinte forma: du é igual a 2 vezes o cosseno de 2t dt. Agora aqui, observando a fórmula da regra da integração por partes, repetindo a integral, temos que ela é igual a essa expressão. Fazendo a multiplicação aqui, de 4 vezes 2, obteremos essa nova expressão. Recapitulando, ao tentarmos calcular a integral do exercício, chegamos a essa expressão, com uma nova integral. Nela, aplicamos a regra da integração por partes novamente e obtemos uma nova expressão. Vamos agora substituir o valor da integral por essa nova expressão obtida. Então, a integral do exercício é igual a este termo mais 8 vezes o valor dessa integral, que é essa expressão. Então, a integral é igual a este termo mais 8 vezes este termo, que resulta neste novo termo, e 8 vezes menos 8, que multiplica essa integral, obtendo como resultado este termo. Observe agora que temos a integral do cosseno de 2t, que multiplica e elevado a 1/4 de t dt deste lado da equação, e do outro lado da equação temos menos
64, integral de cosseno de 2t, que multiplica e elevado a 1/4 de t dt. Vamos passar, então, esta integral para o outro lado da equação, invertendo seu sinal. Assim, obteremos 65 vezes a integral de cosseno de 2t, que multiplica e elevado a 1/4 de t dt, igual a essa expressão. Vamos agora dividir ambos os lados da equação por 65, ou seja, vamos passar o 65 para o outro lado, dividindo. Portanto, escreveremos que a integral de cosseno de 2t, que multiplica e elevado a 1/4 de t dt, é igual a 4 sobre 65, que multiplica o cosseno de 2t, multiplicado por e elevado a 1/4 de t, mais 32 sobre 65, que multiplica o seno de 2t, que multiplica e elevado a 1/4 de t, mais uma constante k. Podemos escrever o 4 sobre 65 e o e elevado a 1/4 de t em evidência. Assim, a integral do exercício será igual a 4 sobre 65 vezes e elevado a 1/4 de t, que multiplica, abre colchetes, cosseno de 2t, mais 8 vezes o seno de 2t, fecha colchetes, mais uma constante k.